Bom dia, boa tarde, né? Independente da hora que vocês vão assistir esse vídeo. Então, eu fui proposto agora para participar dessa seleção e foi me passado que seria uma aula de termodinâmica que eu poderia escolher o tema para alunos do ensino médio. Então, fico muito grato pela oportunidade. Eu me chamo Nicolas Rui e vou estar dando início a essa aula, né, sobre termodinâmica, o qual eu escolhi um assunto bem interessante sobre transmissão de calor. Então, vou estar desligando a câmera, espelhando aqui o slide para a gente estar dando essa continuidade, esse início da aula. Pronto, ótimo. Vou colocar aqui. Pronto. Como eu falei no início, eu me chamo Nicolas Rui e vou trabalhar sobre transferência de calor, sobretudo condução, convecção, radiação, que foram os temas que eu escolhi para abordar aqui nessa aula bem rápida, bem simples, bem objetiva e com alguma proposta prática dentro no meio termo dessa aula. Então vamos dar início. Então aqui eu coloquei os temas abordados e coloquei imagens de pequenos experimentos que eu produzi e tirei umas fotos para poder ficar bem interessante para vocês repararem como é a funcionalidade, como é a prática desse desse tema, né? Porque nada adianta a gente falar e não tem aquele senso crítico, né? Então, eu acho muito importante que aconteça, que exista uma forma de você trabalhar, que seria uma aprendizagem baseada em experimentos, por exemplo, que é o caso do tema dessa aula, né? Que é a metodologia que vai ser utilizada nessa aula, porque existem também várias formas de experimentação. E, sobretudo, a que vai ser bem explícita vai ser a experimentação investigativa, onde você vai ter um sistema, vai ter uma produção, uma prática, e com base nela que você vai atrás dos seus próprios resultados. Então, quando você põe um aluno nessa situação, ele vai conseguir extrair muito mais do que somente ouvindo o professor. O professor, ele trabalhando nessa forma de mediador, vai ser muito mais proveitoso. Então, vamos dar início. Primeiro tema, condução. Alguns conceitos bem rápidos, né? Vou colocar aqui umas imagens também. Então, a condução nada mais é que essa passagem de calor. Então, se você tem um barra de ferro e esquenta ela com alguma fonte de calor, seja fogo, seja, enfim, nós precisamos necessariamente desse catalisador, né? Então, você vai sofrer um certo calor na região do ferro com o decorrer do tempo. Então, o que acontece? Moléculas que possuem e constituem esse ferro, elas vão se agitar bastante. E conforme elas vão se agitando, a intensidade vai aumentando, a vibração vai ser maior. E com isso, o calor vai sendo iminente. E você vai sentir essa reação acontecendo diretamente na sua mão. Então, ó, vou colocar aqui o que foi que eu utilizei. Eu utilizei uma pequena barra de ferro e alguns pregos para poder exemplificar como que funciona essa condução. Então, o que é, na verdade, né? É o processo de propagação do calor, que ele se dá pela transferência da energia entre as partículas. Tá? As partículas do fogo vai se juntar com as partículas do ferro, que eu utilizei, e vai acontecer o processo de propagação, onde o ferro, que está contido, os pregos, ele vai passando do início até o meio e até o fim essa de calor. Então, quando essa barra metálica é utilizada, ela sofre nessa transferência, a gente vai notar que conforme o tempo vai passando, os pregos eles vão se desprendendo. E isso mostra para a gente e confirma que é verdade a condução e que melhor, você pode extrair algumas respostas disso tudo. Vou colocar aqui só para vocês verem. Eu não consegui postar o vídeo, eu não entendi por que o PowerPoint não me proporcionou. Em específico esse, mas o outro, ele funcionou. Então, o que acontece? Quando eu coloco essa vela ao lado dos pregos, né, a gente consegue notar que
de fato, ele vai estar sofrendo como é que eu posso dizer? Vai estar sofrendo a ação, né, do fogo. Então, o fogo vai estar em contato com esse ferro. E com o passar do tempo, coisa de 10 a 15 minutos, você vai começar a perceber que esses pregos que foram colados, né, ou por cera de velas, ou por colas, enfim, os mais diversos produtos, ele vai sendo. E o que você pode extrair disso? Você pode passar para o aluno uma atividade prática dessa forma, fazendo com que ele entenda o que uma posição, por exemplo, da vela, ela pode indicar nesse processo, né? Se a vela estiver mais à esquerda aqui, esse ferro vai chegar a esquentar e transferir esse calor mais rápido ou de forma mais lenta nesse prego? Se eu colocar bem do lado aqui, esse prego vai esquentar e vai se soltar mais rápido. Então, são propagações, são indagações que você pode fazer para extrair de forma prática a respeito do tema condução. Então, esse primeiro momento, show, ok. Vamos para o segundo momento, que é a convecção. E também trouxe alguns conceitos bem simples, que também é uma transferência de calor, porém, diferente da condução, como a gente pode ver na imagem, a convecção, vamos entender, nós temos essa panela, e essa panela está sofrendo, está esquentando por meio de uma condução de calor. O fogo que está em contato com a panela está fazendo uma condução. Então, a panela com fogo, ela é um exemplo de condução de calor. Porém, a água que está dentro, que geralmente ela tem o seu temperatura ambiente, 22 graus, 25 a 25 graus, ela vai acabar por esquentando conforme a panela vai esquentando também. Então, a convecção, de uma forma mais diferente, ela é uma energia térmica que vai de um lugar para o outro. Então, a energia que sai do fogo se aloca na panela, ele vai ser transmitido para essa água que está dentro da panela. Então, não é uma forma direta de você entender como a água está esquentando. Não, não é porque o fogo está esquentando a água. Na verdade, é também, porém, é por consequência da panela estar sendo esquentada. Então, conforme a panela vai esquentando, mais a água também vai esquentando. Show? E eu também trouxe aqui umas imagens, né, de eu produzindo um material sobre convecção, que é esse processo de transmissão de calor. Que muitas pessoas podem se perguntar se o calor ele vem somente do fogo, né? Isso pode ficar bem mais lúdico para a gente entender que o calor e o fogo são a mesma coisa. Porém, a gente pode também ver que a água, ela no seu estado frio, ela também pode fazer uma transferência de calor. Porque nada mais é do que uma transferência de energia. Então, uma energia, não necessariamente ela vai... Então, nós temos que também ter isso em mente. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui, e nesse eu consegui colocar um videozinho para vocês verem. Aqui o play. E o que é que acontece? Conforme eu vou aproximando a vela, e vale ressaltar que esse ferro já estava um pouco quente, por isso que deu certo esse experimento. Então, conforme você vai esquentando o ferro, a energia que está no ferro vai sendo transferida para esse papel em aspiral que eu coloquei aí, fazendo com que ele gire. Então, a gente consegue ver que aqui é uma convecção de energia, porque vai sendo passado do ferro para o papel, e o papel vai sofrendo uma reação do que vem acontecendo aqui embaixo, certo? Show? Isso é mais uma prática que a gente pode extrair do aluno também. Então, o que aconteceria se eu colocasse um ferro que não estivesse numa temperatura já um pouco elevada para poder fazer esse processo? Porque a vela tem um tamanho específico, ou então por que a chama tem que ser mais forte ou mais fraca? Por que esse formato do papel é interessante? Então, essa proposta prática, ela é bem interessante porque você consegue extrair realidades, você consegue extrair informações dos mais diversos tipos. Então, cada aluno vai ter sua percepção, eu vou ter minha percepção, e eu vou estar ali como um mediador nisso tudo.
E por último, a radiação. Radiação é um processo eletromagnético, então vamos entender. O fogo dessa fogueira, ele está independente de um material condutor. Então, se eu estiver do lado da fogueira e colocar minhas mãos, como na imagem, você vai sentir esse calor. E não tem nenhum material ali para passar esse tipo de calor para você, como, por exemplo, na condução, que precisa dessa barra de ferro. Então, vamos lá. Se ele independe, então de que forma ele age? Deixa eu colocar aqui. Eu fiz um exemplo bem interessante, que eu utilizei esse becker, eu utilizei um termômetro para poder medir como uma fonte de luz, que também é uma fonte de calor, ela vai trabalhar em cima desse material. Eu tenho essa primeira amostragem, em que eu peguei essa água, ela estava em temperatura ambiente, mais ou menos, cerca de 25 graus. Deixa eu até aumentar aqui para vocês verem. Opa, só um instante. Está cerca de 25 graus, pouco mais. Então, a gente consegue ver que nós temos uma água que ela não está sofrendo nenhum tipo de calor naquele momento. Porém, eu peguei esse refletor, direcionei para essa amostra e deixei por cerca de 30 a 40 minutos. Não tenho certeza em específico. Entretanto, ocorreu um resultado bem interessante. Quando passou esse tempo, eu retirei. A água, pessoal, que anteriormente ela estava aqui, 25, pouco mais, ela sofreu uma transmissão de radiação por meio daquele refletor e mostrou para a gente que é correto afirmar que o refletor passa a radiação por meio de luz. Então, transmite esse calor por forma de radiação, fazendo com que a água fosse esquentando. É algo bem interessante, não sei se dá para a gente ver, eu vou até aumentar aqui. Vocês podem ver uns pontinhos aqui, ó. E são bolhas que estavam se formando na água e que se eu tivesse deixado por mais uma quantidade de tempo, ela iria se elevar também um pouco mais, tá certo? Então é bem interessante a gente notar isso, que você pode também extrair, né, informações de que o tempo ele influencia, a força do refletor influencia, a temperatura inicial da água influencia, o termômetro ele influencia, um termômetro digital e um de coulombs de mercúrio, que foi o caso que eu utilizei aqui, influencia. Então é muito interessante as propostas práticas para a gente poder entender de fato o que é o tema e não só a gente ouvir. Então, vou estar parando aqui o slide, voltando aqui. Pronto, vou estar parando aqui a apresentação e vou estar retornando para poder estar me despedindo aqui, agradecer novamente a oportunidade. Espero que tenha ficado bem explicado, bem entendido e que vocês tenham levado para vocês essa noção de que a prática ela é muito importante. Então, vamos praticar, vamos buscar esse senso crítico investigativo dentro da ciência, que é a partir daí que a gente vai ter maiores ganhos, maiores entendimentos, tá bom? Então, fica aqui um agradecimento e até a próxima. Tchau.